Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio, professor de Biologia da Rede SESI Educação, e hoje vamos falar a respeito dos grupos vegetais e as suas reproduções. Esse assunto é muito importante para a turma do SSA2, a turma do segundo ano que vai prestar vestibular esse ano, certo? Vamos então falar a respeito deste assunto. Então, pessoal, os grupos vegetais, as principais características que temos são as seguintes. Eles compreendem aos seres classificados como eucariontes, autótrofos e pluricelulares. Apresentam células organizadas, realizam fotossíntese e são estruturas formadas por várias células. Essas células, por sua vez, têm estruturas diferenciadas que são organóides como os cloroplastos, vacúolos e a parede celular, que reveste a membrana plasmática. Essa parede celular, gente, é formada por celulose, tá? Polissacarídeo estrutural. Suas espécies vão desde as briófitas, que são plantas mais simples, até as angiospermas, que são as plantas que produzem frutos. De forma geral, todas elas são bases de diversos tipos de cadeias alimentares, diversas teias alimentares que estão presentes em todos os ecossistemas do planeta. Tá? São conhecidas mais de 350 mil espécies, e de acordo com as variações dos desenvolvimentos das suas estruturas corporais, nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A primeira delas são as briófitas. Brio significa musgo e fita significa planta. De forma geral, são plantas muito pequenininhas, delicadas, que vivem em ambientes úmidos e sombreados. Por quê? Essas plantas, elas não têm vasos condutores e, consequentemente, isso faz com que a sua nutrição seja feita célula por célula no processo de difusão. Isso faz com que elas sejam bastante pequenas. Seu tamanho chega a ser de 5 até 40 centímetros de altura. Então, nós temos os musgos, as hepáticas e os antóceros. A sua organização corporal é feita na seguinte situação. O seu corpo é formado por rizóide, cauloides e filóides, que ainda não são classificados como raízes, caules e folhas. Tá? A apresentação das suas estruturas é por fases bastante distintas. O gametófito, que é a fase duradoura, está presente sempre no ciclo de vida da planta, e o esporófito, que é a fase passageira, que está presente somente no processo de reprodução. Tá? Falando mais uma vez, são vegetais de pequeno porte devido à ausência de vascularização. Na sua reprodução, temos as fases assexuada, que pode ser pela formação de fragmentos ou propágulos, que estão presentes aqui nessas hepáticas, e na reprodução sexuada, nós temos a seguinte diferenciação. As plantas chamadas de monóicas são justamente a planta que tem a estrutura masculina e feminina na mesma planta. Digamos que elas são hermafroditas, enquanto que as dioicas existem com sexos separados. As masculinas são os anterídeos, as femininas são chamadas de arquegônios. Os anterídeos, por sua vez, vão formar os anterosóides, que são os gametas masculinos. Os arquegônios vão formar a oosfera, que são os gametas femininos. Nesse processo de reprodução, ocorre a seguinte situação. A alternância de gerações, tá? Que nesse processo, a água é muito importante nessa reprodução. Por que a água é importante? Que vai facilitar o processo de deslocamento do anterosóide até fecundar a oosfera. A gente diz que esse ciclo ele é diplobionte. Por que diplobionte? Porque ele vai apresentar uma fase gametofítica, em que a formação dos gametas haploides, e a fase esporofítica, que após a fecundação, ocorre a formação do esporófito diploide, que, consequentemente, vai formar a nova planta. Então, nós temos aqui o gametófito e o esporófito. A estrutura da haste e a cápsula vai ocorrer a liberação dos esporos. Esses esporos se desenvolvem e formam o protonema. Esse protonema é que vai justamente formar a estrutura do gameta masculino e a estrutura do gameta feminino. Aqui,
a gente vai ter o quê? Essa fase com relação ao desenvolvimento do protonema é uma fase haploide, uma fase N. E quando ocorrer a fecundação do gametófito masculino anterozoide na oosfera, essa fecundação vai formar o gametófito 2N. Tá? Nesse processo, a gente vai ter anterozoides, N, mais oosfera, fecundação e formação do zigoto 2N, o embrião e desenvolvimento do esporófito jovem. Esporófito esse 2N, que é, no caso, o esporófito diploide. E, consequentemente, repetindo todo o ciclo. Dando continuidade ao desenvolvimento dos vegetais, passamos agora para as pteridófitas. Gente, o termo pteris significa feto. São plantas que têm o formato de feto. Elas ficam bem encolhidinhas e depois elas vão se desenvolvendo. Diferentemente das briófitas, elas já vão ser plantas chamadas de traqueófitas. Por quê? Porque existe a presença de vasos condutores, xilema e floema. Xilema é aquele vaso condutor que vai sair da raiz até as folhas, levando a seiva rica em água e sais minerais. Já o floema é o vaso condutor que vai sair das folhas até a raiz, carregando a seiva orgânica resultante do processo da fotossíntese. Tá? Essas plantas, elas vivem em locais úmidos e também até em cima de outras plantas, mas sem a característica de parasitá-las, apenas utilizando elas como suporte. Boa parte delas são utilizadas para ornamentações, pessoal. Eu tenho quase certeza que vocês devem conhecer na casa de alguém que tem algum tipo de avenca ou samambaia, que são os seus principais representantes. Classificando seus filhos, encontramos as pterófitas, licófitas, psilotófitas e esfenófitas, que fazem parte do grupo desse tipo de vegetal. No seu ciclo e organização e estrutura corporal, eles, por terem vasos condutores, né, como eu falei agora há pouco, o xilema e o floema, eles já vão ser mais desenvolvidos, eles vão ter raízes e caules e folhas verdadeiros. A presença desses vasos condutores vão fazer com que eles tenham uma vascularização e distribuição de nutrientes melhor, que, consequentemente, eles podem atingir portes arbustivos. E a formação da sua estrutura reprodutora é justamente na parte posterior da sua folha, que são os soros. Vamos falar deles a partir de agora, comentando a respeito do processo de reprodução. Na reprodução, a forma assexuada acontece por brotamento, tá? É quando o rizoma forma brotos e esses brotos desenvolvem novas plantas, que, consequentemente, apresentam a mesma característica genética, porque justamente não vai haver troca de gametas, na verdade. Já a reprodução sexuada, não. Na reprodução sexuada vai ocorrer a formação de esporos. Quando esses esporos são iguais, a gente diz que são isosporadas. Quando os esporos são diferentes, o esporo maior é chamado de megásporo e o menor é chamado de micrósporo. E, consequentemente, o megásporo e o micrósporo vão desenvolver os chamados esporângios. Tá? Esses esporângios, por sua vez, ele vai desenvolver os anterozoides e vai desenvolver também a oosfera, numa estrutura do gametófito maduro que a gente vai chamar de protalo. Tá? O protalo é um gametófito hermafrodita que vai carregar esses dois gametas, o masculino e o feminino. Ou seja, vai haver a presença dos anterídeos e dos arquegônios. A água também é muito importante no processo de reprodução, porque o anterídeo ele vai migrar, ele vai nadar para poder fecundar a oosfera e, consequentemente, vai ocorrer a formação do zigoto 2N. E, consequentemente, o desenvolvimento do zigoto 2N vai propiciar o desenvolvimento do esporófito jovem, o esporófito maduro e, consequentemente, desenvolvendo o processo do ciclo. Desenvolvendo, então, agora, falando a respeito de um processo de evolução, citamos agora as gimnospermas. Pessoal, o termo gimno significa nu. Esperma significa semente. Semente nua, ou seja, são plantas que conseguiram desenvolver sementes
totalmente diferente de briófita e pteridófita, essas plantas, por desenvolverem uma forma reprodutora sem precisar da água, o ambiente terrestre foi propício para o desenvolvimento desse vegetal, certo? Plantas vasculares produtoras de sementes. Os principais filhos, devagarinho, vamos falar a respeito. Coniferófita, cicadófita, ginetófita e ginkgófita, que, consequentemente, propiciou o filo de desenvolvimento em todo o ambiente terrestre. Houve um período da área geológica, chamado de período carbonífero, em que esse tipo de vegetal dominou a Terra, gente. Só existia a planta, principalmente dessas espécies. Essas espécies, por sua vez, elas são classificadas como coníferas, tá? Devido à forma das suas estruturas reprodutoras, que são os estróbilos. Seus principais representantes são os pinheiros e as araucárias. A reprodução e o ciclo de vida acontece na seguinte situação. Vejam só, já que eles têm o desenvolvimento de sementes, que eu acabei de falar, são as plantas que tiveram maior desenvolvimento no ambiente terrestre, tá? Essas plantas, por sua vez, elas se desenvolveram a partir do desenvolvimento da estrutura do óvulo. Esse óvulo se desenvolveu em folhas especializadas, chamada de megasporófilo. Esse megasporófilo propicia o desenvolvimento dos megasporângios, que estão sendo aqui mostrados. O megasporófilo e o megasporângio. Então, veja só, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Sexos separados, formadores de estruturas diferentes. O megasporófilo e o megasporângio. O megasporófilo vai desenvolver os megásporos. E o megasporângio vão desenvolver as estruturas que vão propiciar o chamado megaprotalo no processo de desenvolvimento em paralelo. A gente tem o desenvolvimento dos gametas masculino no megasporófilo e megasporângelo e do desenvolvimento do megásporo e desenvolvimento do megaprotalo. A fecundação vai acontecer na seguinte situação. A formação dos megasporângios vai ocorrer um procedimento que a divisão celular chamada de meiose, tá? E formação dos megásporos. Por sua vez, os megásporos vão sofrer sucessivas mitoses para formar o que chamamos de megagametófitos. Então, essas estruturas vão desenvolver o processo de fecundação e formação da estrutura da semente. Falando agora a respeito das angiospermas, encontramos as seguintes características. Angio significa vaso e esperma significa semente. Grupo de plantas que formam a maior parte da vegetação atual em nosso planeta, compreendendo cerca de 235 mil espécies. São plantas que, além de terem sementes, elas têm estruturas que propiciam o desenvolvimento das sementes longe até do seu corpo, que é justamente os frutos. Vamos falar a respeito de cada um deles com as características específicas. As plantas, elas podem ter portes de 20 centímetros até 110 metros de altura. A principal característica é justamente a formação de flores que vão desenvolver os frutos e frutos esses que vão guardar as sementes. Daí a estrutura que forma as angiospermas. Sementes guardadinhas no vaso, que no caso é o fruto. O principal filo é o filo Magnoliófita, que envolve as eucotiledôneas, antigamente chamadas de monocotiledôneas, e as dicotiledôneas. Então, temos aqui, por exemplo, imagens da laranjeira, nós temos imagens aqui da melancia, um pé de jaca, uma jaqueira, e leguminosas que desenvolvem frutos em forma de vagem, como, por exemplo, aqui a ervilha.
A flor é a principal estrutura presente na reprodução das angiospermas, tá? A flor é classificada como folhas férteis. Essas folhas vão formar os chamados esporângios, e esses esporângios vão formar os esporófilos. As folhas férteis, elas se desenvolvem de duas formas, tá? O androceu, que justamente as partes das folhas férteis que desenvolvem o grão de pólen, que forma a estrutura chamada de estames. Esses estames, por sua vez, é formado por filete e antera. Digamos que é a parte masculina da flor, o androceu. E o gineceu vão formar as partes do carpelo, que é justamente a estrutura formadora dos óvulos, em que a gente vai encontrar o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo, nessa estrutura aqui do pistilo. As folhas que classificamos como estéreis são as pétalas, que vão formar a corola, que servem como, dependendo da sua coloração, atrativos para chamar insetos e plantas para realizar o processo de polinização, e as sépalas, que vão formar a estrutura do cálice, que vai proteger toda a estrutura reprodutora do carpelo. Encontramos também a parte do pedúnculo, que vai realizar o processo de sustentação da planta, e todo o conjunto com sua importância específica no processo da reprodução. Continuando, na reprodução das angiospermas, o grão de pólen e os óvulos se formam desde a fase do botão. A gente tem aqui a antera, a gente tem aqui o óvulo, separadamente, e em paralelo, a antera vai desenvolver o micrósporo e o óvulo vai ter o megásporo. O micrósporo vai promover o desenvolvimento do grão de pólen, que, consequentemente, vai entrar em contato no tubo polínico. Tá? Esse processo pode ser feito pelo vento, esse processo pode ser feito por insetos, esse processo pode ser feito por aves, sendo atraídas pela própria planta, pela própria flor, e, consequentemente, o pólen migra pela estrutura do tubo polínico até chegar na parte interna do ovário, em que vamos encontrar o chamado saco embrionário. É justamente, pessoal, no saco embrionário que vamos encontrar a estrutura do óvulo, né, que, consequentemente, essa fecundação vai formar o embrião. Esse embrião vai desenvolver uma estrutura chamada endosperma, em que vai acontecer o seu processo de desenvolvimento. Então, a gente vai ter a formação da semente, o embrião, o endosperma e o tegumento, que é justamente o que vai propiciar a estrutura para desenvolvimento do embrião e, consequentemente, quando ele for liberado pelo fruto, a partir desse processo de disseminação, que pode ser também por um animal, pode ser um animal, um mamífero, uma ave, que, consequentemente, vai comer seus frutos e disseminar essas sementes em outros locais. Então, a gente tem, resumidamente, fecundação, que ocorre no saco embrionário, a formação do embrião, que ocorre no endosperma, e, consequentemente, a formação da semente. Esses vegetais, eu tentei falar para vocês até de uma forma resumida, vai desde um processo evolutivo de plantas inferiores, avasculares, que se nutrem a partir de processos de difusão, até o desenvolvimento de plantas com frutos. Isso levou milhões de anos para que isso acontecerem, em processos de adaptação ao ambiente em que vivem e, consequentemente, desenvolvimento de características que propiciaram a diferenciação estrutural e característica para a formação desses 4 grupos vegetais importantíssimos para os seres vivos. Eu desconheço uma forma de vida diferente sem a presença desses seres na natureza. As briófitas, pteridófitas, gimnospermas
e angiospermas que fazem parte do reino vegetal. Pessoal, eu espero que essas informações tenham sido importantes para vocês, tá? Estudem bastante o processo da etimologia das palavras, o que vai auxiliar vocês bastante na interpretação de um texto, na interpretação de uma questão, que hoje em dia os processos de contextualização são bastante utilizados, tanto no Enem quanto no SSA. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma excelente prova. Obrigado, pessoal.